E aí, galera do sexto ano, né? Espero que vocês estejam bem, tá bom? Espero que vocês possam estar em casa se cuidando nesse período de quarentena, tá bom? Como vocês sabem, né, pessoal, a gente tá dando continuidade justamente aos nossos conteúdos de geografia, né? Nesse processo aí de aprendizado de geografia, né? Dando continuidade justamente às nossas aulas online, tá bem? Às nossas aulas EAD. E eu espero que vocês possam estar aí assistindo, contribuindo, né? Outro ponto muito importante, hoje no final da nossa aula aqui eu vou estar passando justamente um trabalhozinho, uma pesquisa para que todos da sala possam fazer, lembrando que algumas pessoas na aula passada ficaram responsáveis, né, por falar sobre alguns pontos na aula, apresentar alguns questionários aí, alguns assuntos relacionados à questão de geografia, porém, né, mantém essa pesquisa, tá bom? Vocês só irão apresentar agora só na próxima terça, tá bom? Já que hoje a gente faz a nossa aula justamente aqui pelo vídeo, tá bom? Galera, então esses aí os principais avisos. No final da aula vou estar passando essa pesquisa que vai servir para a sala toda, tá bom? Então todo mundo fica ligado, é importante que todos possam estar aí assistindo os vídeos, né? E participando, falando lá no grupo, né? A pesquisa que eu vou passar para vocês hoje, ela deve ser, né, postada justamente a imagem dela lá no grupo de WhatsApp, tá bom? Eu não quero nada no meu privado, tá bom? Então, que vocês possam estar aí entregando justamente as atividades que são solicitadas, tá bom? Então, o pessoal que está com o livro, também vou passar algumas atividades. O pessoal que não está com o livro, eu vou dar alguma forma, né, de colocar justamente esses questionários do livro no grupo, tá bom? Para que todo mundo possa estar aí participando. Lembrando bem, galera, né, agora voltando para a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai terminar o assunto que a gente começou na aula passada, que é justamente os elementos do mapa, tá bom? E também vamos dar continuidade, né, um tema novo, incluindo essa questão aí do mapa, tá bom? A gente vai estar tratando essa questão de mapas, né, nessa aula e na próxima também. Então, o que vai acontecer? Hoje, vamos terminar elementos de mapa e vamos iniciar um novo assunto que é tipos de mapa, tá bom? Então, fiquem ligados aí, tá bom? Para que a gente possa dar continuidade ao nosso processo de aprendizagem. Então, vamos lá. Galera, então, como eu falei para vocês, né, existem aí vários elementos de um mapa, como a gente viu lá no outro. A gente falou sobre o título, né, sobre essa questão dos emblemas, dos símbolos, né? E hoje a gente vai terminar, né, como eu falei para vocês, são 5 pontos centrais, e hoje a gente vai terminar justamente os 2 pontos que faltaram ser abordados na nossa aula passada, né? Que é, como vocês podem ver, espero que vocês possam estar vendo daí, beleza? Que é justamente a escala, tá bom? E a fonte do mapa, né? Que são 2 pontos principais aí nessa questão aí do mapa. Então vamos lá, galera. Ó, primeira coisa, né? Vamos ver aí, espero que vocês possam estar ligadinhos, né? Espero que vocês possam estar conectados, tá bom? E em casa eu espero que vocês possam estar lembrando aí de todos os elementos do mapa que a gente tratou, tá bom? Eu vou colocar, a gente vai revisar esses 5 elementos, tá bom? Mas antes vamos abordar esses 2 aqui que estavam faltando. Então vamos lá, galera. O que é a escala, né? A escala, tá bom? São as razões entre as distâncias existentes, né, entre o mapa. Elas podem ser representadas no mapa, né, e elas podem ser também representadas pelas distâncias reais, né, as distâncias verdadeiras. Então, como vocês podem ver aí, o professor colocou um exemplo aqui mostrando como é que isso funciona, tá bom? Então, você tem o D, tá bom, apontando uma escala, como vocês podem ver aqui, e aí ele aponta ali 50 quilômetros, né? Aí que é esse processo aí da distância, tá bom? Então, uma escala do mapa, ela pode se representar justamente as distâncias que são colocadas no mapa, né? Nesse mapa, como a gente pode entender na aula passada, que ele só pode ser visto, né, de forma vertical, e também ele pode apresentar aí as distâncias reais nesse contexto do mapa, tá bom? Outro ponto muito importante, galera, é a fonte, né, que indica o local de onde foi retirado o mapa, tá bom? E que indica também essa questão cartográfica, né? Essa fonte, foi feito lá o mapa de Alagoas, e aí foi essa questão cartográfica foi feita desse contexto, porém a fonte do mapa de Alagoas é o IBGE, né? Ah, não, é o INE, não é, e assim é a fonte, representa justamente o local pelo qual esse mapa foi tirado. Só um exemplo aí que vou para melhorar para vocês, tá bom? Então, exemplo, aqui eu tenho um mapa, tá bom? Vamos fingir aqui
professor vai, não é muito... Vamos lá essa questão. Então aqui a gente tem aí, né, o mapa do estado de Alagoas, tá bom? Como vocês podem ver, olha só que mapa bonito, né? E a gente tem aqui as divisões, tudo da região. Aqui, galera, ó, nesse pontinho aqui do mapa, ó, dependendo da escolha, você vai ter justamente essa questão da fonte, né? Da onde foi tirado justamente esse mapa, né? Essas representações cartográficas, o desenho, tá bom, em si, né? Que foi Alagoas. E aí, da onde é que foi tirado? Qual foi o instituto, né? Que encaminhou justamente a construção desse mapa. Então, galera, a gente trabalhou justamente esses dois pontos que estavam faltando, né? Como vocês sabem, os elementos principais aí, né? A gente tem o título, a fonte, a escala, a legenda, né? Então são esses os elementos que a gente pode descobrir dentro aí de um contexto de um mapa, né? Sem contar com as orientações. Então são 5 elementos principais aí que a gente pode ter como base para conhecer justamente o mapa, porque o mapa ele apresenta esses pontos aí desses elementos. Então, para dar continuidade à nossa aula, a gente vai falar agora justamente sobre os tipos de mapas existentes, né? Quais são os tipos de mapas existentes? Então, galera, os mapas, eles são divididos de vários tipos, né? Como vocês podem ver, o professor já colocou aqui no quadro justamente também essa questão da divisão dos mapas, né? E aí, como vocês podem ver na página 60 do livro de vocês, né, quem tem o livro, vocês vão ver que eles apresentam apenas 3 tipos de mapa. Porém, o professor foi mais além um pouquinho. Eu acrescentei mais 2 mapas aí na nossa aula, para que vocês possam justamente estar por dentro desse contexto existente dos tipos de mapa que existe para identificar, né, para que a gente possa ter acesso e facilitar aí essa questão do nosso conhecimento geográfico sobre o estudo dos mapas, tá bom? Então, dando continuidade, né, a gente tem 5 tipos centrais de mapa. Primeiro, o mapa político, depois o mapa histórico, o mapa físico, o mapa econômico, tá bom? E aí você tem o mapa demográfico, né, que é justamente, cada um deles tem um contexto muito importante para a nossa sociedade. Beleza? Vamos começar justamente falando sobre o mapa político. Ó, o mapa político representa a distribuição dos territórios nacionais com fronteiras, tá bom? Que delimitam o país e apresentam também a divisão estadual e municipal. Então eu tenho certeza, tá bom? Eu vou tentar estar colocando aí esses mapas aqui na nossa aula para que vocês possam ter uma noção, né, do que é esses mapas. Então, aquele mapinha que você vê, né, dividindo o Brasil, mostrando os estados, mostrando região Nordeste, região Isso, os municípios, esse aí é característico um mapa político, tá bom? É o mapa que apresenta aonde o país faz fronteira com outros países e apresenta também a sua divisão interna, né, os estados, né, os municípios, as regiões, né, quem lembra que a região do Brasil, né, temos 5 regiões aqui no Brasil, beleza? Ó, o segundo mapa, galera, é o mapa histórico, né? O mapa histórico que foi muito importante para o contexto da sua época, né? A gente tem vários mapas aqui representando o Brasil, principalmente mapas que apresentavam as capitanias hereditárias, né? Que foi o primeiro modelo aí de dominação, de colonização portuguesa, né? E esses mapas históricos, eles são muito importantes para o contexto da sua época e para serem estudados, né? No decorrer do desenvolvimento territorial daquela região, tá bom? Então, o que acontece, galera? Eles foram feitos ainda sem esse processo de tecnologia que a gente tem hoje, né? Sem esse processo tão avançado tecnológico, né? E muitos deles apresentam falhas porque foram justamente feitos naquela época e essa questão territorial ela veio se modificando, tá bom? O terceiro, galera, é o mapa físico. Né? O mapa físico ele vai apresentar justamente as formas do território, né? Como montanhas, rios, lagos, mares, planícies, planaltos, os relevos que existem naquela região. Porém, esses mapas, vocês vão encontrar eles muito colorido. Por quê? Porque cada cor vai representar justamente um elemento. Exemplo, os mares, os rios e as lagoas são representados pela cor azul, né? As montanhas, né? As planícies, os planaltos são representados pela cor marrom. Então, o mapa físico, ele aponta aí esse contexto, tá bom? De interessante, né? De se destacar e de ressaltar
né, uma característica desse mapa, diferenciando ele dos outros mapas, tá bom? Lembrando que todos os mapas, né, dentro desse contexto aqui, tá bom? Desses tipos de mapas, a gente vai encontrar de formas diferentes, né? Nunca do mesmo jeito. O mapa político, o mapa histórico, o mapa físico, o mapa econômico, o mapa demográfico, beleza? Galera, aí você tem o mapa econômico, né? O mapa econômico, ele vai representar justamente as atividades produtivas daquela sociedade, né? Ligado a essa questão socioeconômica daquela sociedade. Então você vai ter aí a ideia de pobreza, a ideia de riqueza, a ideia da totalidade, as indústrias, o que produziu, o que não produziu. Então o mapa econômico, ele trabalha justamente nesse contexto, tá bom? E por fim, né, galera, como vocês podem ver, a gente vai ter aí o mapa demográfico. O mapa demográfico, ele vai representar justamente as questões voltadas à população, aumento, diminuição, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, né? Então, esses os aspectos aí do mapa demográfico, beleza? Galera, então, pra gente revisar rapidinho aí a aula de hoje, tá bom? Como vocês podem ver também, lembrando que tá na página 60 do livro, né? Então, só pra gente revisar, primeiro a gente falou sobre os elementos de um mapa, né? Que foram 5 elementos centrais, que foi o título, né, a legenda, a escala, a orientação e, por último, a fonte. E também a gente falou de alguns tipos de mapa, né? O mapa político, o mapa histórico, o mapa físico, o mapa econômico e o mapa demográfico. Então, galera, espero que vocês possam tá aí estudando, tá bom? E para a gente encerrar aí, nesse contexto, a nossa aula, né? E o que vai acontecer? Vocês irão fazer uma pesquisa, tá bom? E aí vocês podem tanto fazer impressão ou como podem desenhar também esses mapas. E vocês vão fazer 3 tipos de mapa aqui do Brasil. Vocês vão fazer o mapa político, o mapa físico e o mapa histórico do Brasil. Vocês podem desenhar tanto na cartolina, tá bom? Ou também na folha Chamex, ou também na folha de caderno. E para quem quiser fazer impressão, coloca lá o nome da escola, o seu nome, o nome do professor, o nome da matéria, tira foto e manda aí no grupo, tá bom? Então, galerinha do 6º ano, fiquem em casa, né, que é a recomendação principal para vocês nesse momento. Logo, logo, com fé em Deus, estaremos juntos aí novamente, tá bom? Então, galerinha, tchau e até mais.